Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo do Desafio do Vitorelli, dia 2. Estamos aqui continuando as nossas leituras. Ontem eu não falei o que eu aprendi no vídeo, já teve gente me cobrando aqui, vocês não são fáceis, hein? O pessoal já veio me cobrar, o que eu aprendi com a minha leitura, e hoje já estou aqui no dia 2 postando esse vídeo para manter todo mundo firme. Vamos juntos, vamos até o final. Estou muito satisfeito, muita gente aderiu ao desafio, muita gente participando. Como eu disse, por enquanto ainda estamos aí na indulgência. Se você perdeu ontem, poste o seu vídeo hoje, que está valendo. O importante é todo mundo participar e a gente seguir juntos por aqui. Eu continuo aqui com o meu livro, sofrendo muito, porque como eu falei ontem com vocês, eu escolhi um livro em inglês, era o que eu estava precisando ler no momento para desenvolver uma pesquisa que é a continuação da minha pesquisa de doutorado. E hoje vou contar um pouco para vocês sobre ela e sobre o que eu estou aprendendo. A minha tese de doutorado, que foi publicada pela editora RT, é sobre o devido processo legal coletivo. Então eu estudo processo, mas meu corte metodológico específico é processo coletivo. E na época que eu estava escrevendo a minha tese, eu morei quase um ano nos Estados Unidos fazendo as pesquisas para a produção do doutorado lá na Universidade de Stanford, na Califórnia. E aí eu estudei muito processo coletivo nos Estados Unidos, as famosas class actions. E eu não estudei nada na Europa, porque eu achei que não fazia sentido eu estar nos Estados Unidos pesquisando processo europeu. Faria mais sentido se eu fosse para a Europa pesquisar processo europeu, que é o meu projeto futuro. Por isso que eu escolhi esse livro, que é sobre processo coletivo na Europa. E o processo coletivo na Europa hoje vive uma efervescência, porque em 2013 a Comissão Europeia emitiu uma recomendação a todos os Estados-membros da União Europeia para que todos adotassem medidas de processo coletivo. É uma recomendação, não é uma norma vinculante, e todos os Estados europeus então teriam que se adequar ou não ao processo coletivo. Quais são, então, qual que é a ideia desse livro? Exatamente verificar de que forma essa recomendação impactou nos estados e quais eram as experiências daqueles estados europeus que já tinham medidas de processo coletivo mesmo antes da recomendação. A Inglaterra, por exemplo, já tinha processo coletivo antes da recomendação. Eu estou aqui no primeiro capítulo e ele está falando ainda de uma análise geral sobre quais são os benefícios de um processo coletivo, por que a Comissão Europeia está recomendando isso. E ele elenca aqui 3 dados que são coisas que eu analisei na minha tese e que são legais da gente considerar aqui nesse vídeo. Para quê? Por que é útil um processo coletivo? Para que ele serve? Primeiro, o processo coletivo diminui o custo público e privado do processo. Então, o processo custa dinheiro, é claro. O relatório Justiça em Números, que saiu há umas 3 semanas atrás, mostra que o poder judiciário brasileiro como um todo custa 1,3% do PIB nacional. É muito dinheiro. Então, é importante que se desenvolvam mecanismos para que o custo por sentença seja menor. Então, se numa sentença o juiz consegue resolver um monte de processos, um monte de problemas, ou como eu chamo na minha tese, um monte de litígios, você reduz o custo total do processo. Segunda vantagem, você permite que processos que não chegariam, causas que não chegariam ao judiciário, cheguem. Se você foi lesado num valor muito pequeno, é pouco provável que você queira entrar com uma ação individual. Então o processo coletivo permite que essas chamadas small claims cheguem à justiça e sejam tuteladas por intermédio da justiça. E a terceira vantagem que ele elenca aqui é a equidade entre as pessoas que foram lesadas. Se você tem várias pessoas lesadas pelo mesmo problema, pela mesma causa, se essas lesões estão distribuídas em milhares de processos diferentes, distribuídos para centenas de juízes diferentes, é muito provável que nós tenhamos julgamentos contraditórios entre essas várias pessoas, o que é injusto, viola o princípio da isonomia. Se todas elas estão envolvidas no mesmo litígio, se o problema de todas é o mesmo, então nada mais justo e nada mais isonômico que todos esses problemas sejam resolvidos
da mesma forma. Então, basicamente o que o texto está me ensinando aqui são essas três vantagens do processo coletivo. Você reduz o custo da prestação da justiça, você melhora a isonomia entre os litigantes e você conduz à justiça litígios que não seriam judicializados em virtude do seu pequeno valor. Gostou? É isso aí, tá me dando maior trabalheira esse livro, mas um assunto bem interessante, eu estou bem empolgado. Espero que você também continue empolgado aí, seguindo o desafio até o fim. Um grande abraço, até a próxima.